Vamos lá. Vamos lá, então, meus irmãos. Agora, terceiro ponto aqui. Então, diante de tudo isso que nós falamos, né, a respeito das Escrituras, como sendo ali, né, inspiradas por Deus, etc., a pergunta, né, que tem resposta clara é: podemos confiar na Bíblia? Sim. Entendemos que toda a Bíblia é a palavra de Deus. Ela é confiável, inerrante, foi valorizada por Cristo, pelos apóstolos, por milhares de cristãos ao longo da história da igreja. Mesmo em meio a ataques, perseguições, o Senhor preservou a sua palavra. Então, isso é algo que tem que ficar muito claro para a gente, né? Que nós podemos confiar. Não existe outro livro como a Bíblia. Como a gente falou lá no início desse capítulo, né? Imagina, só do Novo Testamento a gente tem aproximadamente 5.000 cópias dos manuscritos, né? Nós temos um acervo confiável de documentos históricos que são inspirados por Deus, né? Que o seu original foi inspirado por Deus. Além de todas as evidências históricas, arqueológicas, que contribuem para o reconhecimento da autoridade das Escrituras, existe também uma autoridade inerente nela mesma, já que quando a lemos, podemos ter uma convicção íntima de que não se trata de um livro comum, mas da santa palavra de Deus. Aqui a nossa confissão corrobora, afirmando que a plena persuasão da divina inspiração provém da operação interna do Espírito em nossos corações por meio da palavra. Independente da gente chegar e falar todos esses argumentos, olha, são todos esses argumentos, a coerência interna, entre 66 livros escritos de diferentes épocas por diferentes autores, as profecias específicas se cumprindo na história, a quantidade de manuscritos, mesmo todos esses argumentos, o que de fato vai dar essa plena persuasão ao cristão de que a Bíblia é a palavra de Deus é o próprio Espírito, né, de Deus operando nos nossos corações. A confissão diz o seguinte: nós podemos ser movidos e induzidos pelo testemunho da Igreja de Deus a uma alta e reverente estima pelas Sagradas Escrituras e o caráter celestial do assunto, a eficácia de sua doutrina, a majestade do estilo, a concordância de todas as partes, o escopo do seu todo, que é dar glória a Deus, a plena revelação que faz do único caminho para a salvação do homem, e suas muitas outras excelências incomparáveis, e sua completa perfeição, são argumentos pelos quais abundantemente se evidencia ser palavra de Deus. Não obstante, a nossa plena persuasão e certeza de sua verdade, infalível e autoridade divina, provém da operação interna do Espírito Santo, testemunhando por meio da palavra em nossos corações, né? Então é aquele entendimento, aquela operação do Espírito que, quando você lê a Bíblia, você entende que você não está lendo um livro comum, mas a santa palavra de Deus, né? É interessante uma frase do Charles Haddon Spurgeon. Ele falou, né? Defender a Bíblia é mais fácil defender um leão. Simplesmente dê liberdade para a Bíblia e ela vai fazer o trabalho dela, né? A pessoa começa a ler a Bíblia mesmo, não é um livro comum, né? A gente vê que é diferente, né, a coisa. E é interessante, até quando eu estava falando um pouco de Martinho Lutero, né? Ele falou assim a respeito da reforma, ele disse: olha, eu não fiz nada, a palavra fez tudo. Ele simplesmente expôs a palavra para o povo, né? Então, essa que é a nossa tarefa. John Piper, vocês conhecem o John Piper? Ele fez uma citação sobre esse assunto. Sim, podemos confiar nos 66 livros da Bíblia. Podemos confiar nossas vidas a esses livros. Podemos arriscar nossas vidas por esses livros.
E nós chegamos a essa convicção mais essencialmente por encontrarmos Jesus Cristo nas páginas desse livro. Ele se revela a partir das páginas, nas histórias escritas de maneira auto-autenticadora e convencedora. Portanto, valorize a Bíblia. Meus irmãos, nós concluímos a aula de hoje aqui, né? São 6 horas agora, e eu queria deixar agora um período para perguntas e respostas e compartilharmos ali alguma reflexão. E na próxima aula, o Mike vai trabalhar com vocês aqui conselhos a uma correta interpretação da Bíblia. Isso aqui é muito importante, meus irmãos. São dicas de interpretação da Bíblia. Aqui tem vários conselhos sobre interpretar a Bíblia corretamente. Esse é o assunto da nossa próxima aula, fechando então o capítulo 1. Hoje nós falamos então sobre a Reforma Protestante, falamos um pouco sobre o perigo do liberalismo teológico, o perigo daqueles que negam a autoridade das Escrituras, e chegamos à conclusão aqui de que a Bíblia, sim, é confiável, que nós podemos confiar nela, e nós devemos, de fato, valorizar a Bíblia como a palavra de Deus, sabendo que a nossa plena persuasão, embora haja muitos argumentos para isso, provém do Espírito de Deus. Alguma pergunta, meus queridos irmãos? Para nós encerrarmos a aula de hoje, algum comentário, alguma reflexão sobre esses assuntos que nós temos estudado? Não? Aqui pelo Zoom vai ser difícil a gente conseguir decorar o nosso versículo, mas quando te chegar pessoalmente, a gente vai voltar a ter aquela prática, tá bom? De decorarmos juntos os versículos, porque no Zoom é ruim, um fala e aí não dá muito certo. Mas então, se ninguém tem perguntas e ninguém tem algum comentário a fazer, nós podemos encerrar a aula. Ninguém tem algum comentário, algo a acrescentar, algo a compartilhar conosco, ou alguma pergunta? Essa é a oportunidade de vocês. Pastor, a minha esposa ela queria fazer uma pergunta aqui, só um minutinho. Boa tarde, pastor. Boa tarde, a Pamela, né? É porque, assim, eu já escutei algumas pessoas falando que elas não acreditam na Bíblia pelo fato da Bíblia ter sido escrita por mão de homens e elas acreditam que os homens são falhos e pecadores e, por esse motivo, elas não creem que a Bíblia foi 100% inspirada por Deus. Elas acham que existe no meio aí do caminho que não foi o Espírito Santo que inspirou, e sim o próprio ser humano, né, que escreveu, no caso, o homem. E por ele ser falho, eles não creem dessa forma. Então, eu queria, assim... Eu tenho alguns versículos, mas eu queria saber como é que eu posso... Não é me defender, é falar algo, né, para que essas pessoas possam não 100% acreditar que elas estão certas por a Bíblia ter sido escrita por mão de homens. Olha, a própria Escritura, como eu falei, a gente vai dar vários testemunhos aqui. Por exemplo, a própria Escritura, ela dá testemunho dela mesma, né? Por exemplo, a Bíblia, a gente vai ver lá em 2 Timóteo, toda a Escritura é inspirada por Deus, que é útil para o ensino, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito, perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, quando diz que toda a Escritura é inspirada por Deus, o termo grego ali é theopneustos, é algo assim, que eu também não sou muito bom na pronúncia do grego, mas é literalmente soprada pela boca de Deus, né? Então, os homens santos escreveram, falaram da parte de Deus movidos pelo Espírito Santo. A gente vai ver isso, por exemplo, ali em 2 Pedro 1:21, a gente vê em 2 Timóteo 3:16. Você vai ver como a gente já estudou aqui, né? O Senhor Jesus Cristo dizendo a respeito da palavra que nem um íon tio
passariam da lei sem que tudo se cumprisse. O próprio Jesus Cristo dando autoridade a respeito da palavra. Né? Você vai ver, por exemplo, né, quando o Davi escreveu o Salmo, por exemplo, e o escritor bíblico falando que o Espírito Santo falou, né? Então, comparando aquilo que Davi escreveu com aquilo que proveio do Espírito Santo. Aí você vai ver, por exemplo, o apóstolo Pedro observando os escritos de Paulo como escritura, da mesma forma como viam o Antigo Testamento. Então, muitos argumentos a gente vai ter de que a Bíblia é inspirada por Deus. O próprio Senhor Jesus Cristo, utilizando as Escrituras como autoridade para rebater Satanás, dizendo que que está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, esses são argumentos que a gente pode utilizar, argumentos internos, argumentos externos. Por exemplo, como é que pode uma coleção de livros, de 66 livros, em que os autores humanos morrem, mas a história continua com plena coesão, com plena coerência, com profecias específicas se cumprindo especificamente na história, né, de um enredo perfeito de Gênesis e Apocalipse. Essas são apenas, minha irmã, esses são apenas alguns argumentos que a gente pode dar, mas a plena persuasão, como nós vimos aqui, dessas pessoas, só o Espírito pode fazer. Se a pessoa não crê em todas essas evidências, se a pessoa não crê, né, em toda a coesão, não crê nas evidências internas e externas, é só o Espírito que vai convencer essa pessoa, né, a respeito da inspiração da Escritura. Mas é o testemunho que ela dá de si mesma, que a igreja tem entendido ao longo dos séculos, mas é o Espírito que vai dar essa persuasão plena. Mas tem vários e vários textos sobre o assunto, inclusive nesse próprio capítulo, se a gente subir mais aqui, a gente trabalha alguns desses textos aqui, até mesmo para a gente memorizar aqui, já tem alguns, ó. Toda a Escritura é inspirada. Essa aqui é a palavra que eu falei que no grego é theopneustos. Inspirada por Deus, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falando da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo, né? Então, esses 2 versículos aqui, eles são muito importantes para isso. Se você puder apresentar para essas pessoas, já começa aí a conversa, mas é isso, né? Então, foi essa maneira como Deus resolveu se apresentar, né? Então, a revelação especial de Deus foi feita dessa maneira. O registro da revelação divina foi feito por meio das Sagradas Escrituras. Tá, obrigada, pastor. Alguém mais? Pastor, Pode falar, Tiago. Vai fundo. Corroborando aí com o comentário do pastor, né, com explicação para a irmã, geralmente, né, as pessoas que não acreditam nessa inspiração da Bíblia, geralmente, nem todas, mas geralmente elas não pararam assim para ler, né, para pegar as escrituras para ler. Falo isso por experiência própria, né? Comigo era mais ou menos assim também. Antes eu afirmava, né, essa questão de que a Bíblia foi escrita por homens e tudo mais, então deve conter erros, mas nunca havia parado para pegar a Bíblia para ler, né, para meditar, para estudar, assim. E eu era levado por ideias, pelo que os outros falavam e tudo mais, né, e pela essa questão também do cientificismo, né, e tudo mais. Então, eu pensava dessa maneira, mas a partir do momento que eu parei realmente para ler a Bíblia, né, a Bíblia fez o papel, né, de se defender. E pelo Espírito, né, pelo Espírito que dá essa convicção no nosso coração, fui levado a reconhecer que aquilo é verdade, era realmente a verdade, né?
Então, geralmente, isso é uma experiência própria, né? Mas geralmente as pessoas que falam isso não pararam realmente para sentar, para ler a palavra. E aí, quando realmente a pessoa lê a palavra, ela vai ver que não é um livro qualquer, é um livro diferenciado. Pela misericórdia do Senhor, né? Esse Espírito Santo revelar a verdade, né? O Espírito que revela a verdade, como João fala, ela vai ver realmente que é um livro inspirado, né? Só um comentário aí, trazendo a minha experiência também. Muito bom, Thiago. Muito bom, exatamente isso, né? Então, eu até grifei aqui, ó, defender a Bíblia seria mesmo que defender o leão. Simplesmente dê liberdade à Bíblia, ela defenderá a si mesma. Criticava a Bíblia, foi ler, não teve jeito, se converteu. Não É foi, isso aí. não foi os argumentos. A gente pode até argumentar, falar, mas deixa a pessoa começar a ler para ver. Pode É ser verdade. que aconteça isso também com essa pessoa que você está conversando, né, Pamela? Quem sabe? Alguém mais? Alguém mais? E pastor, realmente, a pessoa ela não lê a Bíblia, ela só questiona, então é Pois é. complicado. Aí complica, é só o Senhor mesmo para tocar nesse coração aí, se for da vontade dele. Verdade. Alguém mais tem alguma contribuição, pergunta, comentário? Só complementando aí, pastor, o que a minha esposa falou, a Pamela, eu acho que o melhor argumento que a gente tem hoje, né, nos tempos atuais, são as profecias, né? A gente vê muita coisa que foi escrita há muitos anos, né, e que não se via, né, no que a gente vê hoje, né? Então, a palavra de Deus ela vem se cumprindo, né, e cada dia mostrando a sua veemência. Então, assim, eu Sim. acredito muito que o argumento que a gente pode ter contra essas pessoas, contra não, assim, complementando para essas pessoas, é esse, né? Mas a regra é muito simples, né? Quem convence é o Espírito Santo. É Não verdade. tem como a gente abrir a cabeça da pessoa e colocar aquilo, a gente faz o nosso papel. Mas aí a pessoa ela pode achar um universo dentro da Bíblia. A Bíblia, como eu já ouvi muitas vezes, né? Ela é um conjunto de matérias, né? Lá você acha história, você acha geografia, você acha ciência, filosofia, uma série de conhecimentos que servem para a nossa vida, né? Principalmente esse conhecimento que nos leva à vida eterna. Então, assim, a melhor forma da gente acreditar e passar um argumento são as profecias. A gente vê isso muito em Mateus 24, né? Muitas coisas que não aconteciam e que Mateus 24 mostra o que está acontecendo nos dias atuais. Então, basicamente, o que eu vejo, ao meu ver, é isso, pastor. Tá certo. Obrigado pela contribuição, irmão. Para a gente concluir, alguém mais ainda tem mais alguma contribuição ou pergunta? A última? Não? Obrigado, meus irmãos, pela contribuição de vocês, pelas perguntas. Essa interação é importante. Esses exemplos que vocês dão são muito importantes para ilustrar aquilo que a gente está estudando. Né? O testemunho agora do irmão Tiago também, falando a respeito da situação dele. Então, isso enriquece a aula, isso ajuda a gente também a ver na prática, né, essas doutrinas que a gente está estudando na nossa vivência. Eu queria estimular os irmãos a não deixarem para depois, mas irem fazendo logo os exercícios para vocês estarem assim com a matéria que a gente tinha na cabeça, né, para responder lá, refletir, ler a confissão. Vocês vão perceber que a confissão também vai ter ali muita coisa para complementar isso que a gente está estudando aqui. E vamos continuar firme, meus irmãos, nos estudos. Se vocês quiserem material de aprofundamento, vocês podem perguntar, que a gente envia. Que Deus abençoe a todos vocês, todos nós, e que essa turma possa ser uma bênção, né, para a vida de cada um de nós e da igreja. Tá bom?
Alguém gostaria de fazer uma oração para encerrar? Alguém poderia orar para encerrar? Inclusive, orar também agradecendo a Deus pela vida da Letícia, que hoje está fazendo aniversário, tá bom? A você que for orar, ore também pela vida da nossa irmã. Maurício, você pode nos conduzir em oração? Oi, pastor, sim, claro. Soberano Deus, eterno Pai, estamos aqui, meu Senhor, reunidos mais uma vez para estudar a Tua Palavra e ser conduzido pelo Teu Espírito Santo ao entendimento dessa palavra. Queremos Te agradecer por este momento, por essa oportunidade, meu Senhor, que em outros tempos não foram possíveis, mas hoje nós temos essa liberdade, graças ao Senhor, para poder estudar e aprofundar no estudo da Sua Palavra, meu Senhor. Abençoa a Letícia nessa data de hoje, meu Pai, que muitos e muitos anos venham ser comemorados, que o Senhor venha abençoá-la, que o Senhor venha estender os dias dela aqui na terra, meu Senhor. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigada, irmão. Até mais, gente. Amém. Até mais. Até Amém, mais, pastor. pastor. Bom final de Obrigado, semana para pastor. Até vocês. mais.